Meus caros e minhas queridas, hoje vamos falar sobre uma dinâmica emocional que infelizmente é raro, mas acontece sempre, não é mesmo? Que é a dinâmica da esposa ou a namorada virar a mãe do sujeito. Eita, que coisa difícil, não é mesmo? E essa dinâmica ela fala muito sobre projeção, ela fala muito sobre insegurança, ela fala muito sobre controle e também, obviamente, fala muito sobre imaturidade. Então, se você acha que você sofre de uma dessas quatro coisas, fique nesse vídeo até o final e, óbvio, já siga aqui o canal, né, aqui na Terapia do Bom Senso, que todo dia tem um vídeo que eu trago um assunto com bom senso. Minha ideia é essa, é trazer bom senso, praticidade e leveza para a tua vida, tá? Então já segue o canal, já deixa o seu like nesse vídeo, também se quiser já comenta aqui que já faz engajar e compartilha a palavra do bom senso para os corações que precisam, obviamente, que também vai fazer com que outras pessoas sejam beneficiadas com esse conteúdo aqui. Mas vamos lá, tá? Vamos falar sobre, eu adoro esse novo verbo, não sei aonde criou, antigamente não tinha esse verbo, né? Maternagem. Que coisa bonita, né? Para dizer o quê? Você virou a mãe do teu marido. Ou melhor, você virou a mãe de um filho que é o filho da sua sogra. É coisa boa, legal, legal demais. Só falta trocar fralda, não é? Mas vamos lá, o que acontece? Por que nós chegamos nesse ponto? Como que a gente chega neste momento em que a mulher assume essa postura? O que a gente precisa entender? Relacionamentos, né? Eles são apostas, né? Eu vou até deixar um vídeo aqui falando sobre isso. Relacionamentos são apostas. Então é claro que quando a gente entra numa relação, ou dependendo da relação que a gente tem, durante a relação, nós podemos nos sentir o quê? Inseguros. Porque é uma aposta e a gente tem medo de perder. Né? Isso é óbvio, tá? Com todos os relacionamentos. Inclusive o relacionamento bom, inclusive aquele relacionamento de influência. Eles são maravilhosos. Duvido que essa mulher tenha alguma insegurança. Tem. Tá? E eu até te digo, faz 12 anos que eu sou psicólogo, já atendi muita gente conhecida e desconhecida aqui e, olha, só muda o endereço, tá bom? Mas enfim, a gente tem essa... Ô, coceira, que hora para dar coceira. Então a gente tem essa questão. Relacionamentos são apostas. É claro que existem apostas que são realmente uma aposta meio all-in, né, numa mesa de pôquer, e existe apostas que são mais seguras. Mas ainda assim, a gente tem sempre essa margem de possibilidade da relação não dar certo, não é mesmo? Então, o que nós vamos fazer? Se relacionamentos são apostas e nós queremos ter segurança, nós vamos tentar arranjar um meio de ter essa segurança. Como eu já disse aqui num vídeo que vai aparecer aqui, e todos os vídeos que aparecem aqui vão aparecer na legenda também, eu falo sobre insegurança. O que é insegurança? Eu não tenho segurança em mim, então eu busco uma segurança externa. Eu busco ter segurança de quem está ao meu redor. Então, se eu não tenho segurança em mim, eu fico buscando a confirmação dos outros para me sentir seguro. Essa é a dinâmica da insegurança. Como que vai funcionar no seu relacionamento? Se você não se sente segura, ou você se sente um fantasma, ou realmente teu marido, o seu namorado te deixa inseguro mesmo, de fato te deixa inseguro, você vai tentar buscar essa segurança como normalmente é por meio de alguma forma de controle. É de alguma forma de controle. Eu vou tentar controlar, tá? O que a gente tem que entender? O controle em relacionamentos, ele nada mais é do que uma desconfiança. Se você tem mania de controle, você não confia no outro. No caso aqui, se você é mulher, quer controlar o seu marido, é porque você não confia no marido. Então a primeira coisa, bota a mão na tua consciência. Eu tô certo em falar isso? Tô certo ou tô errado? Comenta aqui embaixo. Comenta aqui embaixo. Por quê? Porque isso é frequente. Quanto mais controle a gente quer ter, é porque menor é a sensação de segurança. Menos segurança nós temos. Então, quando você começa a tentar controlar o seu marido, tá? E o que acontece principalmente hoje em dia? Os homens são maduros, são a mão da porra, os homens estão assim, ó, transbordando de testosterona, é o cara ponta firme, é aquele sujeito que faz, acontece, não precisa falar nada, pá, que homem lindo. Não é. Infelizmente, a minha raça tá passando vergonha. E os homens, hoje em dia, eles acabam não assumindo o papel deles de fato. Eles muitas vezes deixam a desejar. E às vezes é um cara que trabalha bem, mas emocionalmente é fraco. Ou às vezes um sujeito que ele é até carinhoso,
mas ele, em outras áreas, te deixa insegura. É um sujeito que tem tudo, ele é legal, ele é bacana, coisa e tal, mas ele diz que ele não acredita em relacionamento. E quando eu falo aqui sobre ser mãe de seu marido, pode ser o marido, ou seja, você está morando junto com o cara, às vezes é isso. Ou seja, o cara ainda não te pediu em casamento, né? Passou de 4 anos e passou de 25 anos, pelo amor de Deus, isso aí tem que ser pedido em casamento, né? Pelo amor, 4 anos de namoro não faz sentido, eu não vejo sentido nisso, né? Quem dirá aqueles clássicos casos de 11 anos namorando. 11 anos namorando, certeza, o cara vai largar você e vai casar com outra em menos de 6 meses. Desculpa dizer assim já de cara, não era esse o objetivo, mas chupa essa manga. Mas enfim, então muitas vezes o homem não dá essa segurança. Não dá essa segurança, tá? E ele se porta de forma imatura. Então, hoje em dia, homens serem imaturos é muito clássico, não é mesmo? Só que tem um problema. Vocês, minhas queridas, vocês também são imaturas. Só que o homem é imaturo e não assume as coisas. Vocês são imaturas e vocês assumem demais. Demasiado. Mas é demais. Assume muito. Então eu vejo muitas vezes a mulher querendo fazer a relação pelos dois. Posso falar isso sobre isso outro dia. Querendo assumir, botando o relacionamento nas costas e querendo fazer acontecer por ela, só por ela. Então aí também é um sinal interessante de a gente ver. O homem imaturo, ele não se compromete. A mulher imatura, ela se compromete e acaba se perdendo na relação. Enfim, o que vai acontecer então, nessas horas, é que você, assumindo então esse controle e querendo controlar a relação e com medo de perder, obviamente, eu também fiz um vídeo aqui sobre ansiedade, né, que é desejo de controle mais medo de perder, você fica ansioso, você começa a querer controlar e começa a desconfiar do homem. Logo, o seu olhar para esse homem vai ser o quê? Vai ser um olhar de superioridade, não é? Não, este homem precisa da minha ajuda. Se eu não acompanhar esse homem não vai fazer as coisas que é preciso ser feita. Se eu não ficar no pé dele, ele não faz nada. Mas você não quer chegar pro cara e dar um ultimato, falar, meu rapaz, ou tu virar homem ou chega, não tô aqui para ser otária. Você não quer fazer isso, porque você tem medo de perder, não é mesmo? Então o que você vai fazer? De forma sutil ou nem tanto, tão sutil quanto uma patada de elefante, você vai começar a mandar nesse sujeito. Não, faça aquilo, eu acho que você tem que fazer aquilo, você tem que fazer aquele outro, fazer aquele outro, fazer aquele outro. Você vai começar a pensar o relacionamento pelos dois. E aí, obviamente, você pega um sujeito imaturo com uma pessoa que também é imatura e que, mas que é muito produtiva. Então você pega um improdutivo com um produtivo. Quanto mais você fizer, menos o cara vai fazer. Não é mesmo? Quanto mais você querer assumir o controle da relação, mais o cara se folga em você. Chegando ao ponto absurdo, eu acho isso absurdo, de mulheres que tem lá o homem que está desempregado, o homem que está meio encostado, elas vão atrás dos empregos e ficam tentando, depois de marcar a entrevista de emprego, fica tentando convencer o homem de ir para a entrevista de emprego porque ela achou bom, porque ela agendou pelo cara. Oh, meu Deus do céu! Como assim? Entende? Mas, Jota, se eu não fizer isso, ele não arranja emprego. Eu sei, mas talvez... O problema não é bem o emprego, não é mesmo? O problema é outro problema. Ele é muito mais grave. Mas como você não quer perder, como você não quer, mas ele é bom, mas ele... daí eu vou, daí não tem nenhum homem no mercado, ele é o melhor que eu posso ter. Enfim, aí as justificativas ficam por tua conta ou pro psicólogo que você for conversar. Se quiser que seja eu, aqui embaixo dá pra você marcar horário. Marca um horário aqui de terapia ou de atendimento pontual, que é 1h30. Aí você conversa comigo e a gente discute isso daí. Tá? Você me dá essas justificativas, eu vou desmontar uma por uma. Mas a questão é o quê? Muitas vezes você fica nessa. Não, mas se eu não fizer isso, ele não vai fazer nada. Veja, se eu não fizer isso, ele não vai fazer nada. Então você vai ter que fazer tudo por ele. Você vai ter que fazer a relação inteira por ele. É isso. No final das contas. É isso. Mas ele é muito encostado. Mas então será que você não tem outra maneira de tentar resolver esse problema? E será que você quer uma relação que você tem que fazer tudo pelo cara? Entende? Mas enfim, continuando. Mulheres controladoras se portam como mães? Não. Problema é que as mulheres que se portam feito mães, elas são controladoras. Tá? Então, nessa dinâmica desse controle, desse medo de perder, dessa vontade de não tocar no assunto de verdade, de não puxar o cara para ser homem de verdade, correndo o risco de você perdê-lo, o que você faz? Você vai assumir o papel de mãe. Você vai maternar o seu marido.
Ai, que bonitinho, né? Pega ele assim, ó, bonitinho, espetinho, papazinho na boquinha, não é mesmo? Você começa a se portar feito uma mãe para ele. E aí a relação que deveria ser vertical de uma mulher com um homem, ela se torna o quê? Não, que deveria ser horizontal, uma mulher com um homem, ela se torna o quê? Vertical. Você, como aquela que coordena, como aquela que conduz, como aquela que está certa, como aquela mulher que, né, que faz e acontece, com um homem fragilizado, um homem que não se mexe. E aí, como eu disse anteriormente, quando você assume o papel de mãe, o que cabe ao homem? O que cabe ao homem se não assumir o papel de filho? E veja, o papel de filho, possivelmente, ele já está executando há tempos com você. Só que ao invés, ele está tentando ser filho, ele está tentando fazer com que você faça maternagem, ele quer que você se porte como mãe. Aí só falta você se portar, porque daí a relação muda o eixo, né? De horizontal para vertical. Às vezes ele já está se portando como filho, mas em vez de você enfrentar ele e falar, meu senhor, eu não sou tua mãe. Isso é um argumento que eu já vi muita mulher usar em discussão. Eu não sou tua mãe. Se você quer tua mãe, vai pra tua casa da tua mãe, pô. Sou uma mulher, eu preciso que você seja homem. Não. Quem sabe com uma ajudinha, né? O bebezinho, o pituquinho, o fofinho, melhora de vida. E aí o que acontece? Quando a mulher assume o papel de mãe, obviamente ela vai também tender a assumir a dinâmica emocional da mãe. Qual que é a dinâmica emocional da mãe? Diz pra mim aí. Qual que é a dinâmica emocional da mãe? Primeira coisa, o que a mulher vai fazer? Ela vai diminuir os problemas. É só uma fase. Vai diminuir os problemas. Bom, vou botar aqui 5 sinais de que você está maternando seu marido. Você começa a diminuir os problemas. Não, mas ele é esforçado. Ele está lá encostado faz um tempo. Ele está lá, não está reagindo. Ele está lá na vida dele, cuidando da vida dele. Está cagando pro relacionamento, para a vida de você. Não, ele está lá jogando videogame, mas é o momento dele. Você começa a fazer isso. Mães fazem isso. Segunda coisa. Você acredita, como eu disse agora há pouco, que com uma pequena ajuda, com um pequeno empurrãozinho, as coisas vão funcionar. Tá? Terceira coisa, você acredita que você é capaz de mudar ele apesar dele. Eu sei que ele não quer, mas se a gente tentar convencer, é tipo criança, né? Meu filho, Inácio, de 3 anos, tem dia que ele fala, quero ir pro mercado, não dá para ir no mercado. Então eu tenho que falar, outro dia, filhinho. E às vezes ele fica quieto. Então eu acho que eu vou conseguir contornar. Não, o remedinho. Não quero remédio. Não, mas filho, o aviãozinho, eu consigo dar remédio para ele. Eu consigo contornar o meu filho, mas ele tem 3 anos e eu sou o pai dele, né? Eu posso paternar. Minha esposa pode maternar o meu filho, não é mesmo? Tá certo fazer isso, né? Para a idade dele. Com 16 anos já é um pouco mais diferente. Mas veja, você acaba assumindo isso. Só mais uma coisinha, só mais um pouquinho, só dando uma convencidinha que, né, consegue render. Você duvida da capacidade dele. Você menospreza o homem. Quando a mulher assume o papel maternal, é porque ela menospreza o homem. Claro que menospreza o homem, porque você está tratando ele feito uma criança. E você está achando que essa é a única maneira. Porque tem mulher que acaba maternando o homem se fazendo de louca. Tem a mulher que materna o homem e fica muito irritada. É tipo a mãe brava, entende? Tem mulher que assume o papel de mãe acolhedora para o homem, e tem mulher que assume o papel da mãe brava com o homem. Mas não presta, mas não sei das quantas. Pô, mas ele podia fazer, né? Mas eu vou ter que fazer, né? Porque senão ele sempre esquece, porque não sei das quantas. E a última coisa, o último ponto aqui, já que recentemente eu estava falando sobre sexualidade, você não vai ter nenhuma admiração por esse homem. Então são esses 5 pontos que eu falei. Eu não vou conseguir lembrar, mas você lembre. Você tem esses 5 pontos, esses 5 sinais, significa que possivelmente você está maternando seu marido, você está maternando seu homem, entende? E aí, qual que é o problema? O problema, além de tudo isso que eu falei aqui, é que a mulher, a partir do momento que ela assume o papel de mãe com o cara, é muito difícil ela voltar a ser esposa. É meio que um caminho sem volta. Para ela sair do papel de mãe, o homem vai ter que se levantar e falar, pare de me tratar feito mãe, você não é minha mãe, você não tem que me tratar assim. Por quê? Porque muitas vezes quando a mulher vira esse papel, essa matriarca, essa mãe,
É porque é a última chance, é quase como se fosse um desespero, é quase como se fosse um pedido de ajuda. Veja, meu querido amigo, não sei se você está assistindo esse vídeo aqui, homens, e você está passando por uma situação dessa. Se sua mulher está agendando entrevista de emprego para você, é porque ela já está nas tampas, como dizem, entende? Nas tampas, para o pessoal que tem agonia. Tem aqui a versão ortográfica quando eu não uso os plurais. Tá pelas tampas, entende? Para não te deixar, ela tá assumindo um papel que ela não deveria assumir. Erro dela, sim. Erro seu, muito maior. Então, porque a mulher assumindo esse papel virou mãe. Cara, a psicologia muda. A psicologia feminina muda. Virou a mãe. E aí começa a fazer isso, começa a passar pano no cara, começa a ver os defeitos dele muito menor, como eu disse aqui anteriormente, começa a achar que ele não é capaz, começa a achar que se você não estiver do lado dele incentivando, fazendo todo, ele não vai conseguir. Você acaba mimando o seu marido. E veja, várias vezes a mulher faz isso. A mulher chega pro cara e fala, ó, meu bem, o seguinte, vai ter ali um churrasco da minha empresa, vamos lá, coisa e tal, bababá. Ela fica tentando convencer ele como se ele fosse uma criança de 9 anos, entendeu? E aí depois, deixa eu só arrumar o cabelo aqui, tá? Aqui não tem nenhuma mamãezinha para arrumar meu cabelo. Ai, para passar um gelzinho. Pronto. E aí o que acontece? Não, veja bem, eu queria que você fosse, ó, eu acho que você dá pra ir com essa roupa, coisa e tal, a gente vai tal hora, a gente volta tal. Fica barganhando com o cara e o cara fica lá assim, tipo, ah, não sei se eu quero essa merda, não é minha cara, entende? E aí a mulher fica desesperada, pô, tudo que eu faço não funciona. Não funciona. Porque muitas vezes, quando o homem percebe que está sendo tratado assim, ou ele percebe ou ele intui, não tem muita clareza, ele começa a fazer de birra, ele começa a fazer o inverso que a mulher quer. Ah, olha, dá pra você conhecer o fulano, conversei com o fulano, vai lá, né? Tipo, ó, conheci esse Jota aqui, é um cara, um psicólogo, será que você não quer conversar com ele? Já vi várias mulheres marcando sessões de terapia para os seus maridos. Algumas é só porque é ela que cuida da agenda do cara e tá tudo bem, mas tem muita mulher falando, Jota, eu queria conversar com você, que você atendesse meu marido, porque eu acho que só você, talvez uma presença masculina na vida do cara, conversando, faria o cara, bababá, bababá. O que eu sempre falo é, eu quero que o seu marido mande mensagem para mim. Porque se o cara não é capaz de marcar, mandar uma mensagem pra mim, falando, beleza, ó, tá confirmado, não dá, parece a mãe de adolescente. Então o cara, ele começa a viver na retranca. E ele realmente, eu já vi isso acontecer várias vezes, a postura dele é o quê? Eu vou fazer de tudo para sabotar esta mulher. Só que como ele é imaturo, ele está acomodado, o que ele vai fazer? Ele não vai se incomodar tanto em não sair do lugar. Então você vai marcar o emprego, ele não vai. Você vai marcar uma conversa com alguém, coisa e tal, ele não vai. Você vai querer ir no encontro da igreja, coisa e tal, porque vai ter uma palestra lá sobre casamento, ele não vai. Se ele vai, ele volta xingando o tempo inteiro. Só que ele já está neste ciclo de maturidade. Então, para ele continuar fazendo isso, sendo um pouco mais grosseiro, um pouco mais estúpido, não vai fazer diferença, né, senhora? Esse é o problema. E aí você fica como aquela mãe desesperada, meu Deus do céu, mas o meu filho, como é que eu posso? Porque a argumentação da mãe não é a argumentação da esposa, não é a argumentação da mulher, entende? Qual que é a argumentação da mãe? Pô, por favor, eu só queria, veja só, é meio que um implorar, né? Vou dar um exemplo, um dia o Joaquim, o meu mais velho que está com 6 agora, devia ter uns 4, ele se negou a tomar banho. Aí eu pensei, ou eu pego esse piá, né? Junto esse piá e bote debaixo do chuveiro, correndo o risco dos próximos banhos ser um caos, ou eu vou ter que tentar convencê-lo. E ali eu percebi que, caramba, quando a criança não quer fazer um negócio que ela precisa fazer, é um desafio para... Haja normalidade e bom senso para lidar com isso. Então aí eu tenho que tentar convencer a criança. Não, então tá bom, brinca mais um pouquinho. Ó, que tal se a gente brincar com esse dinossauro lá no banho? A gente vai tentando, certo? Enfim, às vezes você dá uma bronca, mas assim, pegar a criança, botar debaixo do chuveiro, ligar e fazer aquilo pode gerar um problema muito maior pra frente. Então o que acontece é que a mulher que se porta como mãe do marido, ela não vai chegar e chamar o homem na chincha como uma mulher, vai se chamar como uma mãe. Mãe, por favor, filhinho, olha, pô, vamos lá, olha, a única coisa que eu te peço é meio um implorar, entendeu? É meio que implorar. O que deveria fazer então? Vamos ser prático aqui. O que a mulher deveria fazer? Primeiro, parar de maternar o cabra barbado, já tem mãe, e às vezes, só fazendo parênteses, quem faz esse papel é sua sogra, né? Sua sogra
fez um trabalho péssimo, mantém o trabalho péssimo, porque o filho é maravilhoso fazer porra nenhuma, e você vira vilã. Mas o que você tem que fazer? Você tem que olhar para o homem e falar, você precisa fazer as coisas por você. Você precisa tentar puxar este homem. Jota, já tentei fazer isso, não deu certo. Talvez você precise procurar ajuda para fazer isso com mais eficiência, ou talvez você precise procurar ajuda para ver o que mais que dá para fazer, se é que você já não fez tudo. E essa relação, pelo visto, pode ter chego, pela parte dele, pode ter chego num limite, entende? Mas o que eu sei é, maternar o marido, maternar o namorado, não vai dar certo, sabe? Principalmente mulheres que estão maternando o namorado. Ah, não, é que eu quero que ele seja um bom homem, coisa e tal, daqui a pouco o homem se acostuma com essa dinâmica. Desde o começo do relacionamento você está fazendo tudo, você está fazendo a relação pelos dois, entende? E aí quando você vai ver, você está acostumando o seu namorado, que nem casou com você, a ter todos os benefícios. Benefícios foi ótimo. Benefícios, tanto da mulher, que às vezes você faz um negocinho de mulher ali, coisa e tal, como da mãe. Você acha que esse homem vai amadurecer? Quando que um homem amadurece? Quando ele percebe que ele precisa melhorar para a pessoa que está do lado dele. Então, muitas vezes, em vez de você ficar maternando ele, vai cuidar da sua vida. E tenha conversas, atrás das conversas difíceis. Tenha as conversas difíceis, encare. Outro dia eu falo sobre conversas difíceis. Às vezes a gente tem que encarar um problema. Ah, mas isso pode dar errado. Muitas vezes em relacionamento, é só quando quase dá errado é que começa a dar certo. Quando está quase dando errado, começa a dar certo. O casamento, ele começa a se tornar viável quando você percebe que ele é inviável. Quando a coisa tá difícil, é aquela hora que você conversa e fala, cara, assim não dá, bababá. Puxa o cara como mulher. E às vezes fala, eu gostaria de te admirar mais, eu te amo, mas assim tá muito exigente, eu preciso que você assuma o seu lugar. Fale essas coisas. Por mais que ele reaja, por mais que ele... Fale. Você precisa comunicar a realidade. Você precisa falar aquilo que de verdade acontece. Porque essa ideia de contornar e virar mãe só vai piorar e possivelmente você já viu a consequência. Enfim, o que eu quero dizer aqui, pelo amor de Deus, relacionamento com bom senso, ser normal e ter bom senso não é ser mãe do seu marido, não é ser mãe do seu namorado, tá? Um homem ele precisa ser chamado a cumprir com seu dever, um homem precisa ser chamado a honrar suas calças, como dizem, um homem precisa ser convocado para isso. Ele não pode ser tratado como uma criança. Porque quando você trata ele como uma criança, ele se porta como uma criança, porque ele já é imaturo. Só faltava, né, a chancela, que é o que você muitas vezes está dando. Então olha para ele, chama ele na chincha, conversa com ele. E às vezes o que acontece? Tem pontos, eu já passei por isso no meu relacionamento, tem pontos que eu tive, a minha esposa teve que me chamar, teve que falar, pô, calma, você tem que ser mais ativo. Você tem que sair do celular, você está trabalhando demais, você não está tendo tempo para a família. Já passei por essas coisas. É a hora que a mulher te chama e fala, preciso de um homem em casa. Isso a minha esposa nunca disse. Mas o resto já. Né? Às vezes você precisa falar, preciso de um homem em casa, eu preciso de um homem do meu lado. Entende? E tratar ele como um adulto que está falhando, que você ama, mas que ele está falhando. Entende? E como eu falei de sexualidade aqui, também trazer esse lado. Trazer esse momento, entende? De, pô, mas você é um homem, não dá para ser só homem na cama, não dá mais só para ser homem, tendo os benefícios, mas não tendo nenhum tipo de comprometimento. Enfim, faz sentido o que eu estou dizendo aqui? Você completa os 5 pontos aqui, os 5 sinais de que você virou mãe do seu marido, hein, ou do seu namorado? Faz sentido? Segura esse instinto materno, tá? Pro teu filho, não pro filho da tua sogra, tá? E comenta aqui embaixo. Claro, segue o canal, deixa seu like nesse vídeo, comenta aqui embaixo, faz sentido o que eu te falei? Faz sentido? Você realmente já passou por isso, conseguiu melhorar essa relação, está passando por isso, ou teve um relacionamento que deu errado por causa disso? Como é que é? E você, homem, já viu isso? Se você é homem, está assistindo isso daqui e percebeu, meu Deus, minha mulher faz isso comigo, cara, olha que coisa boa, você nem vai precisar brigar com a sua mulher, só você ouvir o que eu disse aqui e falar, eu vou virar homem. Tá? Acho que outro dia eu falo sobre essa masculinidade masculina, né? Essa masculinidade masculina é ótimo. Essa masculinidade no casamento, né? Que nós somos chamados a antecipar as questões. Nós somos chamados, como eu disse nos outros vídeos, prover, procriar e proteger. Né? Então nós somos chamados a isso. E muitas vezes o homem fica esperando ser chamado pela mulher, daí fica lá assim, pô, mas eu não sabia.
Já tem idade para saber, né, meu querido? E até por sinal esse vídeo aqui, todos os vídeos que eu já gravei aqui vai te ajudar. Pelo amor de Deus, só bota a mão na consciência e faz acontecer, tá bom? E, enfim, claro, compartilhe e faça a palavra do bom senso chegar aos corações que precisam, tá? E se você é terapeuta, é profissional da área de saúde mental, psicólogo, terapeuta, até mesmo outras áreas, gosta da minha linguagem, é consultora de imagem, você é professora, você trabalha advogado, você gosta da minha linguagem, gostaria de aprender como que funciona a terapia do bom senso, para quem sabe utilizar aí no teu consultório, no seu trabalho, nos seus atendimentos, eu estou abrindo agora em abril a segunda turma da formação em terapia do bom senso. Além de 5 meses de aula, tá? Eu explicando como é que funciona essa formação, também a gente vai ter um ano de supervisão mensal. A gente vai juntar os grupos dos alunos e ter supervisões mensais, tá? Se você quer fazer parte, aqui embaixo tem um grupo gratuito. Eu vou fazer uma série de vídeos que só quem está no grupo vai poder assistir. Então, se você quer entender isso, você quer saber, ou se você assim, gostaria de ser terapeuta, gostaria de trabalhar nessa área, não sei por onde começar, entra nesse grupo, ele é gratuito. Você vai poder assistir essa série, que vai ser exclusiva para vocês, e aí você vai poder entender um pouco melhor da área, e quem sabe até ser meu aluno, para quem sabe um dia ser meu colega, tá? É isso! Um grande abraço, não sejam mães dos seus maridos. Eles precisam mais de uma esposa do que de uma mãe, porque mãe ele já tem. Até! Tchau, tchau!